Irmãos queridos, boa noite. Texto para o qual gostaria de chamar a atenção da igreja nesse culto de adoração é o que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15 em diante. Vou pedir que a igreja se coloque de pé para nós lermos juntos o texto inspirado e em seguida termos um momentinho de oração. João testemunha a respeito dele e exclama: "Este é o de quem eu disse, o que vem de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou." Ó Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome por mais um culto de adoração. Nós o louvamos porque estamos aqui devido ao que Tu operastes em nossas vidas, a nossa revelia. O Senhor nos abençoou. O Senhor sustentou nossa vida biológica, nossa vida espiritual. Por isso estamos aqui. Por isso que nós não estamos num CTI. Por isso que nós não estamos vivendo uma crise pavorosa de incredulidade. Porque Tua graça tem sustentado o nosso corpo. Tua graça tem sustentado o nosso espírito. Nós Te agradecemos pelo dom da vida. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor não leve em consideração aquilo do que nossa consciência nos acusou nessa noite. Perdoa-nos. Afasta de nós toda transgressão. E no espírito do Salmo 51, crie em nós um coração puro. Renova em nós um espírito reto. Não nos expulses da Tua presença, nem retires o Teu Espírito de nós. E rogamos, Senhor, que Tu agora ilumines o texto inspirado. Deus, Criador dos céus e da terra, que nesse momento, pelo poder da Sua palavra, sustenta a Via Láctea, o sistema solar, o nosso planeta. Compadece-te de nós, Senhor, e opera esse impressionante milagre de, através de um homem, edificar o Teu povo eleito. Que haja unção nos bancos e no púlpito. E segundo Tua soberana vontade, que haja batismo com o Espírito Santo nessa noite. Que saiamos daqui tomados da plenitude de Deus. Fazemos esta oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A igreja pode ficar sentada. Essa é uma passagem cristológica. É um texto que está entre os mais importantes, certamente sem rival na Bíblia, em termos do seu valor do ponto de vista da doutrina da pessoa de Cristo. Ele começa por apresentar o ministério, a vida, a pregação de João Batista. João testemunha a respeito dele. De posse dessa revelação, nós não temos outra alternativa, senão testemunhar de Cristo. Como lembra a todos nós o grande Martin Lloyd Jones, não fomos chamados para ser advogados de Cristo, nós fomos chamados para ser testemunhas de Cristo. Uma diferença muito grande entre a testemunha e o advogado. A testemunha fala do que viu, do que experimentou, por isso que há originalidade, por isso que há franqueza, por isso que há também o elemento de paixão.
pregar como uma testemunha. E a Bíblia diz que João não podia ficar calado. João testemunha a respeito dele. Essa é a nossa missão principal. Pregar Jesus Cristo. Nós não temos o direito de nos dedicar com afinco a qualquer espécie de atividade missionária, intelectual, seja de que natureza for, que ocupe o lugar desse chamado para nos levantarmos a fim de proclamar ao mundo a existência, a excelência, a beleza, o amor, a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há nenhum ser mais amável do que Ele no universo. E esse encontro deveria levar a você e a mim a pregação espontânea, que é fruto do desejo de falar desse amor que funcionou nas nossas vidas, que nos habilita a declarar: eu era cego, agora vejo. Olha, eu entendo o seu drama, um dia eu estive no seu lugar, mas deixe-me lhe dizer o que Jesus fez pela minha vida. Esse é o nosso chamado, testemunharmos a respeito dele. E diz João, acerca do ministério de João Batista, João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia. Ele era contemporâneo do nosso Salvador, a mesma idade, havia passado por uma curiosa experiência com Cristo ainda no ventre de sua mãe Isabel. A Bíblia diz que a criança, não me peçam para explicar isso, se regozijou no ventre de Isabel por estar na presença do seu Salvador. Então, do ponto de vista da sua atividade pública, ele antecede a Cristo, apesar, repito, dos dois estarem na mesma faixa etária, 6 meses de diferença. Este é o de quem eu disse que vem depois de mim. Fui chamado para preparar o caminho do Messias, para aplanar os corações e chamar Israel para o encontro com seu Salvador. O recebimento em espírito de adoração, louvor e, por que não dizer, encanto e espanto das mais preciosas promessas que Deus havia feito ao povo da aliança, que um dia Ele enviaria o Salvador do seu povo, o Messias. Contudo, Ele tem a primazia, porque já existia antes de mim. Com isso Ele está falando da existência eterna de Cristo. Está aqui dando testemunho da sua divindade, do fato de que Ele é anterior a tudo que foi criado. Ele simplesmente é, porquanto já existia antes de mim. Por isso Ele tem a primazia. Por isso é necessário que Ele se torne mais importante do que a denominação. Por isso, nenhuma igreja tem o direito de falar mais sobre Agostinho, Aquino, Lutero, Calvino do que sobre Jesus Cristo. Por isso é necessário que cada um de nós diminua para que ele cresça. Ele tem a primazia. O nosso chamado é para nós desaparecermos, a fim de que ele se manifeste, pois nós não temos o direito de chamar a atenção dos homens, das mulheres, para nós, porque nós não somos a referência de beleza, de formosura, de excelência de caráter que Ele é.
O que vem de mim, depois de mim, tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. É uma das declarações mais extraordinárias da Bíblia, que nos ajuda a entender a Deus e entender o homem. O que João está dizendo é que o nosso Cristo é infinitamente feliz. Ele é pleno. Ele é tudo o que gostaria de ser e faz tudo o que quer fazer. Ele é pleno de sabedoria. Ele é pleno de poder. Ele é pleno de santidade, pleno de conhecimento, pleno de amor. Por isso, ele transborda de felicidade. Tendo passado os séculos contemplando a beleza do Pai, e mediante sua capacidade infinita de perceber o que é belo e experimentar o amor infinito, provar dessa comunhão com o Pai, que produz alegria incomunicável para nós seres humanos. Portanto, a criação dos céus e da terra, a eleição da igreja, o chamado soberano para que você e eu façamos parte do povo de Deus, nossa consequente salvação, nossa justificação, nossa adoção, o batismo com o Espírito Santo, o processo de santificação, nossa entrada na glória para eternamente vivermos em sua presença, tudo isso resulta do seu transbordamento de felicidade. É dessa plenitude de amor que tudo é criado. Por isso que João diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Portanto, ele não funciona como você e eu funcionamos, nós funcionamos por déficit. Porque nos falta algo, nós até mesmo praticamos o bem, para que o que nos falta seja suprido. Daí as guerras, as traições, as mentiras, as desigualdades sociais, daí a exploração do homem pelo homem, daí o homem virar o lobo do seu semelhante, porque nos falta essa plenitude, presente na vida de Cristo, e dessa plenitude é derramada sobre a igreja, graça sobre graça. O que significa? Que dessa felicidade, desse amor infinito, que resultou no desejo de ter bilhões de eleitos, santificados pelo Espírito Santo, participando desta felicidade, desse gozo indizível, ele elege um povo e sobre esse povo ele derrama a sua graça. Ao derramar esta graça, ele remete a cada um de nós per si, e a todos nós como corpo de Cristo, para um novo, inédito, inusitado estado de graça, que nos habilita a receber mais graça, que por sua vez nos remete para um novo estado de alma, que nos habilita a receber uma nova espécie de graça. Por isso que o salmista diz: abre bem a tua boca que eu tua encherei. Amplie a sua capacidade de ter prazer, de adorar, de louvar, de se encantar com esse Deus, pois é do seu interesse suprir cada demanda do espírito humano, especialmente quando o homem
comparece diante de sua presença com fome e sede de justiça, com fome e sede de participar da sua beleza. Graça sobre graça. Por isso que nós não devemos ser saudosistas, vivermos a nos lembrar da Belle Époque, que supostamente não volta mais. Se somos de Jesus, nós temos que ficar na ponta dos pés, aguardando a próxima manifestação da graça. Isso é como o mar, gente. São ondas que arrebentam e não param de vir na nossa direção, de um Deus, repito, infinitamente feliz, e que envia sobre a praia da nossa vida essa graça, essa manifestação ininterrupta do seu amor. O que nos leva, portanto, a crer, sem que seja necessário que venhamos a dar um salto cego de fé, que a melhor fase da nossa vida está por vir. Em nome de Jesus, eu declaro isso com base nessa passagem. É graça sobre graça. É algo que o remete para uma nova espécie de vida, e que o habilita a receber mais graça. É algo que o faz amar mais o seu Deus, e que, portanto, amplia em sua vida a possibilidade de você receber uma nova porção desse amor. Poderia apresentar inúmeros exemplos, me permitam, da minha própria vida. Quando eu recebi os 3 volumes do livro The Rational Biblical Theology of Jonathan Edwards, a teologia bíblica e racional de Jonathan Edwards. Houve um pregador, um teólogo americano chamado John Gessner. Ele pegou todas as obras de Jonathan Edwards e fez o que o próprio Jonathan Edwards até então, quer dizer, não tivera tempo de fazer, que ele morreu muito jovem. Ele sistematizou toda a teologia de Jonathan Edwards e a transformou em 3 grossos volumes, que me chegaram às mãos através do filho desse teólogo americano que ficou hospedado aqui na minha casa. Quando eu terminei o 3º volume, patético, eu caí de joelhos no meu quarto e beijei o livro. Eu nunca, até então, experimentar em minha vida um contato com a majestade de Deus. Ali eu me vi diante de um Deus majestoso. A partir do recebimento daquele novo entendimento sobre a glória de Deus, sobre sua majestade, pude perceber que ampliou-se minha vida um campo de conhecimento que me expôs aquilo que é chamado nas Sagradas Escrituras de obra de iluminação. É uma operação do Espírito Santo mediante a qual o entendimento é iluminado para que você perceba as excelências do Evangelho. Quanto mais você conhece teologia, mais amplia-se em sua vida o campo a ser iluminado. Então, uma graça é a do entendimento. Livros que chegam à mão, pregadores que Deus põe em sua vida, classes de escola dominical que o edificam. Amplia-se, portanto, o seu entendimento da verdade, e o Espírito Santo derrama uma nova graça, mediante a qual a verdade é iluminada e o Espírito entra em êxtase. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, desembaraçando-nos das coisas que para trás ficam, ou desembaraçando-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É graça sobre graça. Se você é de Jesus, você se encontra em processo de santificação. Gradativamente, você vai
saindo da mera condição de experimentar os prazeres dos animais irracionais para experimentar os prazeres dos anjos. Por isso eu posso declarar, sem medo de estar pregando aqui a tal da teologia da prosperidade, de estar enganando o auditório, de querer ficar bem com os irmãos, ser visto como um pregador otimista, eu posso declarar profeticamente, na autoridade da teologia do Novo Testamento, do texto inspirado, em nome de Jesus, que o melhor de sua vida está por vir, porque é graça sobre graça, graça sobre graça, porque nós estamos plantados junto aos ribeiros de água, e no ano de sequidão nós não nos perturbamos, nem deixamos de dar fruto, porque na velhice, Abraão e Sara tiveram o sonho de ter o filho da aliança, e porque esse Deus derrama graça sobre graça, e é poderoso para nos usar até o último segundo das nossas vidas, daqueles corpos, já literalmente envelhecidos pelo tempo, eles puderam gerar Isaque, o filho da aliança de Deus com o seu povo. Então, é graça sobre graça, tudo através de Cristo. Uma graça que foi derramada no Antigo Testamento, uma graça que foi derramada no Novo Testamento, uma graça que foi derramada sobre o Antigo Testamento quando a igreja se encontrava no jardim de infância, uma graça que foi derramada sobre o Novo Testamento quando pelo Espírito ela foi levada à idade adulta, pois os próprios profetas do Antigo Testamento declararam que haveria de chegar um dia muito mais glorioso do que os dias de Abraão, de Isaque e Jacó, ou de Davi, Jeremias, Isaías, o dia em que Deus escreveria com fogo a sua lei no coração dos pagãos, e homens e mulheres de todos os povos passariam a se constituir num povo para o seu louvor, a fim de que Deus tivesse um único Israel, os descendentes de Abraão convertidos, levados pela graça de Deus à experiência com Cristo, e nós, gentios, mediante a ação do mesmo Espírito. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Notem bem, aqui é João, após a morte de Cristo, escrevendo sobre tudo aquilo que Cristo passou a representar para ele e consequentemente para a igreja, e em contraste com tudo aquilo que ele conhecia do judaísmo, e que o habilitou a fazer essa declaração espantosa do versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, foi dada. Aprove a Deus que pela instrumentalidade de um homem, a vontade soberana do Criador fosse revelada à humanidade. O que é a lei? A lei é o que revela o que Deus prescreve para homens e mulheres de todas as tribos, línguas, povos e nações. A lei é a expressão do desejo do que Deus, é a expressão do desejo de Deus de nos ver vivendo uma vida em conformidade à vida que Ele próprio vive. Portanto, a lei é a expressão do caráter santo de Deus, uma vez que não há uma lei acima de Deus a qual Ele tenha que se submeter. O seu caráter é a lei do universo, e esse caráter o move a comunicar a sua vontade para as suas criaturas racionais. Nós já temos essa vontade escrita na nossa consciência. Contudo, nossa incredulidade, religião
filosofia, cultura, o pecado podem nos impedir de ouvir essa palavra que foi escrita no nosso coração, ainda que nós não tenhamos sido regenerados. Basta ser humano. Mas a fim de que não errássemos o caminho, a fim de que pudéssemos conhecer quem somos, aquilo em que o pecado nos tornou, Ele pegou essa lei que estava no nosso coração e a transformou em lei verbalizada e escrita, mediante uma comunicação que fez para um povo especial. Revelação que não fez a nenhuma outra nação do planeta, apenas a Israel. E a Israel, ele revelou a sua vontade na Torá. Essa vontade, espalhada pelo texto inspirado do Antigo Testamento, pode ser encontrada de uma forma toda especial nos 5 primeiros livros da palavra de Deus, a Torá. A Torá pode ser resumida a 10 mandamentos. A lei de Deus foi sintetizada pelo Espírito Santo através do ministério de Moisés na forma da apresentação de 10 mandamentos. E 10 mandamentos que têm como fundamento apenas 2. Portanto, não é tarefa impossível o homem saber o que o Criador quer que ele faça com esses cerca de 80 anos de que o homem dispõe para viver. O que Deus pede do homem? Observe, nada é caprichoso, tudo é razoável, tudo faz sentido, tudo faz tremer. Um ser santo, que de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo, e que devido à sua natureza santa, não pode manter comunhão com aqueles que se comportam de modo diametralmente oposto à vida que o próprio Deus vive. Declara na sua palavra que espera da humanidade que nós, seres humanos, vivamos uma vida de amor. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. O que isso significa? Isso significa, entre outras coisas, em tudo dai graças. Isso significa você não desejar, note bem, nem a riqueza nem a pobreza, nem a doença nem a cura, nem a fama, nem o anonimato. Isso significa você desejar apenas fazer a sua vontade. O que o leva, portanto, minuto a minuto, seja qual for a circunstância em que a providência divina determine para a sua vida, dizer a Ele um racional muito obrigado, porque você o ama. Você o ama a ponto de pegar o seu Isaque, o seu bem mais precioso, e oferecer a Ele em sacrifício, porque você, em razão desse amor, não tolera que nada rivalize com o seu amor por aquele que o criou. É um amor que o faz se submeter à sua vontade, a ponto de ser levado a dizer: como amo a tua lei.
Os teus mandamentos são doces como mel, como o destilar dos favos. E porque você o ama, você ama tudo que ele ama. E não há nada que ele mais ame no universo, segundo a revelação do Antigo e do Novo Testamento, do que os seres humanos. Por isso, quem tem contato contigo, em razão desse amor, volta para casa se sentindo mais amado, mais feliz. Esse amor o leva a se colocar no lugar das pessoas, a imaginar o que significa para elas viver a vida que vivem. Você chegou com o seu carrinho de supermercado no caixa, pode ser que sua renda o permita a tal, algumas garrafas de vinho, quem sabe um camembert francês, carro cheio, nenhum problema com essas coisas. E você, movido por esse amor, olha para o caixa e vê aquela moça ali sentada, o atendendo, pegando as garrafas, a margarina, lá o saco de feijão, e colocando nas sacolas plásticas do supermercado. E ao vê-la ali, o servindo, você estabelece um diálogo com ela. Ali está ela, de tanto que do seu tempo ela gasta sentada, digitando as mercadorias, você percebe que o seu corpo foi tornado flácido, sua pele oleosa. Você também percebe o desgaste dos seus dentes. E aí você pergunta: filha, quanto tempo você passa aqui por dia? E ela diz: 8, 9 horas. Quantas vezes por semana? Umas 6 vezes por semana. 6 vezes por semana. 8 horas por dia, submetida a esse trabalho mecânico. Aí sentada, botando a garrafa, o saco de arroz, o saco de feijão dentro de uma sacola plástica. Quanto que você ganha? R$800. Onde você mora? Na Rocinha. Você tem casa própria? Não. Quanto que é o aluguel do barraco? R$400. Como que você vive? Não sei. Mas eu quero dizer uma coisa para o senhor. Pelo menos eu sou grata a Deus, porque tem tanta gente desempregada no nosso país. E eu, pelo menos aqui, posso viver dignamente e comer com o suor do meu rosto. Tudo que ela tem é o seu corpo, que ela oferece a um outro, e só o faz porque concebe uma vida pior do que 6 vezes por semana, 8 horas sentada, digitando mercadoria num caixa de supermercado. Ela pensa na fome. E o que é o amor? O amor é o que faz desejar a reforma do mundo. O amor é o que leva a tratar com dignidade aquele que a providência divina põe em seu caminho. O amor é o que o faz, em vez de se tornar um bom escravocrata,
lutar pela libertação dos escravos. O amor, então, é o que o conduz a dizer: ali está alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus e que não pode ser explorado. A lei foi dada por Moisés. Através do ministério de Moisés, Deus revelou o seu caráter à humanidade, o que Ele quer de você e de mim. E o que Ele quer de você e de mim? O que Ele quer de você e de mim é que a gente ame. E nós não conseguimos amar, nem a Deus, nem ao próximo. Nós sofremos dessa impotência moral, espiritual, terríveis. E nós conhecemos o mandamento, porque é justamente esse amor que nós exigimos de todos os que nos cercam. Nós não queremos um filho sentado naquele supermercado. Nós não queremos um filho sendo torturado no sistema prisional. Nós não queremos um filho sujeito ao comportamento neurótico de um patrão qualquer. Nós queremos ser honrados, nós queremos ser notados, nós queremos ser tratados com respeito. E o grande problema é que o que exigimos de todos, nós mesmos não praticamos. E a lei, então, tem uma advertência terrível a fazer. A lei diz o seguinte: se você não amar, a natureza vai se levantar contra você. A natureza vai tremer, vai expelir fumaça e fogo. O ar vai se mover, assumindo a forma de furacão, ciclone. O mar vai se levantar, as vagas gigantescas vão arrebentar na sua cidade. Por isso que nas obras de C.S. Lewis e de Tolkien, você vê a árvore andando. Você vê a natureza sendo tratada como se tivesse uma ânima, tivesse alma. O que é que esses autores estão querendo dizer? Que a natureza se recusa a abençoar aqueles que vivem uma vida de desamor, consequentemente uma vida de rebelião, de afronta a Deus. Ele diz mais, que você, se não amar, estará exposto aos mais terríveis julgamentos temporais. Você pode cair de cama, ele pode quebrar você, moer você. Ele pode fazer com que pessoas se levantem contra a sua vida. O pão não vai chegar à sua mesa, ou se chegar, ele não vai lhe dar força para viver. Ele vai boicotar os seus sonhos. Você vai viver a sonhar, e verá o anelo do seu coração, dia após dia adiado. Ou então ele permitirá que você conquiste tudo que sonhou, para provar no minuto seguinte de um vazio de alma indescritível, que o leva a pensamentos suicidas. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E a lei diz mais: se você não amar, enquanto vive a vida inteira, prescrevendo a sua vontade para a vida do próximo, cobrando atenção, cobrando amor, cobrando justiça, você um dia terá que comparecer diante do trono de Deus. Os segredos do seu coração serão revelados. E o tratamento que ele lhe dará será idêntico ao tratamento que você deu a todos os que cruzaram o seu caminho. A quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgueis sereis julgados. A lei esbofeteia, a lei tritura, a lei humilha, a lei chama você de coisa lisa, egoísta, canalha. A lei diz que você é hipócrita, a lei aterroriza.
não tem outra função que não seja levá-lo ao pânico, ao desespero, à convicção de pecado. Maldita a igreja que tem um pequeno Moisés no púlpito. O ministério exposto à pregação de Moisés, ou o ministério exercido na base do espírito da lei, é um ministério de morte e de destruição. A igreja se transforma em usina de neurose, jovens vão ficando com cabelo branco antes do tempo, e pessoas passam a desenvolver um ódio em relação a Deus. Esse é o objetivo da lei. E Lutero diz a seguinte coisa: pastor, se você está pregando para uma congregação de coração duro, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, está me vindo uma palavra aqui, não é digna do púlpito, desce a lei nele, prega Moisés, anuncie a vontade de Deus revelada na sua lei, fala do que é razoável, de um ser santo que ama pedindo que os seres humanos amem, e anuncie os juízos temporais, fale do juízo final da ira do Cordeiro. E é por isso que o verso 17 diz que, em primeiro lugar, a lei foi dada por intermédio de Moisés, a fim de que Moisés, servo de Deus, preparasse o caminho para o Messias. A lei foi dada por Moisés. Agora, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei humilha, a lei o leva ao desespero, a lei faz com que você viva a experiência de John Bunyan, 1 ano e 8 meses sob convicção de pecado, e declarando: eu invejava os insetos, pelo fato dos insetos não passarem pelos tormentos de consciência que nós seres humanos enfrentamos. E aí então, humilhado pela lei, consciente que você faz parte dessa espécie que já causou 2 grandes guerras mundiais, e que parece estar se preparando para uma terceira, que faz parte de uma espécie que convive com a miséria de 1 bilhão de seres humanos, a maioria vivendo na África, procurando manter a sua vida com base no recebimento de $1 por dia, fora mais 1 bilhão de pobres, que ganham o suficiente para comer e não vivem. E aí então, sob convicção de pecado, olhando para as pessoas cujas vidas foram infernizadas por você, pelo bem que deixou de praticar, você ouve falar que, contudo, Deus não tem prazer na morte do ímpio, que é da sua natureza tratar o homem com misericórdia e com doçura, e que por isso Ele faz com que o seu sol nasça sobre justos e injustos, e que no seu infinito amor Ele enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí então você descobre que a lei o pega na cama, em adultério, o traz para o templo. A religião de posse do livro de Levítico diz que você tem que ser morto e apedrejado. Olha o que Moisés diz em Levítico: tais mulheres devem ser mortas. E aí então,
O Evangelho anuncia aquele que põe o peito na frente da lei, para defendê-lo, que serve de escudo para você, e que o protege do pastor, o protege do padre, do bispo, do teólogo, da religião, da cultura, da sua consciência, do diabo, do inferno, e vira-se para você e diz: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno, agora vai, não peques mais. A lei é Deus se revelando num monte pegando fogo, relâmpago e terremoto, e o povo em estado de perplexidade. Em Jesus Cristo nós vemos o Messias mamando no seio de Maria, e a verdade não é encontrada no Sinai, mas numa manjedoura. Vocês estão entendendo por que João diz: a lei veio por Moisés, mas a graça, o favor imerecido, o Deus Santo que pede do homem aquilo que é razoável, e que decide desviar a sua ira da humanidade e trazê-la para a sua própria vida, imputando os pecados do homem na pessoa bendita do seu único Filho. Esse é o Evangelho de Jesus, essa é a mensagem de Jesus, esse é o Deus que Jesus revela. A lei veio por Moisés, a lei humilha, a lei o derruba, a lei o faz cair de joelhos, a lei o conduz a bater no peito e dizer: ser propício a mim, pecador. A graça anuncia, é impressionante isso. Você aparecendo na linha do horizonte, voltando para a casa do Pai, e Deus correndo na sua direção para abraçá-lo, e colocando sandália nos seus pés, vestes novas, anel no dedo, matando o novilho cevado, e dizendo para você, que foi levado ao desespero por Moisés, na presença dos anjos, dos arcanjos e dos querubins: comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É isso que João está dizendo. Nos 3 anos de convívio com ele, nós ouvimos o que jamais foi pregado na sinagoga, porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade. O que significa dizer que a verdade veio por meio de Jesus Cristo? Significa dizer que todos aqueles tipos, aquelas sombras do Antigo Testamento, todos aqueles rituais, em especial a figura simbólica do Cordeiro, se tornaram reais na vida do Messias. O que levou João Batista a dizer: eis o Cordeiro de Deus, apontando para Cristo, que tira o pecado do mundo. A verdade veio por Jesus Cristo. Não tente conhecer a Deus sem Jesus Cristo. Ter encontro com Deus sem Jesus Cristo, sem a mediação de Cristo, é passar a se relacionar com o diabo. A graça e a verdade. Que espécie de verdade? Não toda e qualquer verdade, embora por ele ser a plenitude do Pai, nele nós encontramos toda sorte de conhecimento. Mas ele veio para comunicar uma espécie definida de verdade. Aquela referente a Deus, o seu caráter, a sua vontade para a sua e para a minha vida. A verdade veio por meio de Jesus Cristo. Nele, o homem aprendeu a chamar Deus de Pai.
E aquele que foi levado ao desespero pelo ministério de Moisés, é encontrado na festa do retorno, da reconciliação, na casa do Pai, como se nada tivesse acontecido. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E agora a parte final, último versículo da noite. Ninguém jamais viu a Deus. Que significa o seguinte, que toda teologia que não tenha como base a revelação de Cristo, é teologia de tabela. E olhe lá, é ver Deus por espelho, é pensar sobre aquilo que Jesus Cristo sempre viu. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito. Claramente a passagem chama Jesus Cristo de Deus, e ao chamá-lo de unigênito, está declarando que ele é eternamente gerado por Deus. É unigênito, não é aquele que foi o primeiro a ser criado, ele é o único gerado. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, aqui a declaração é linda, que está no seio do Pai, que está no regaço do Pai, que está no colo do Pai, que está entre os braços do Pai. Então o texto está falando da afeição do Pai pelo Filho, e aqui nós nos deparamos com a definição bíblica de amor. Aqui a Bíblia, o Evangelho, revela a extensão do amor de Deus por nós. A extensão do amor de Deus por nós é da exata proporção do amor do Pai pelo Filho. Pois aquele que estava no regaço do Pai, no colo do Pai, entre os braços do Pai, foi enviado pelo Pai para salvar uma geração que desaprendeu a amar, a fim de redimi-la da sua incapacidade de amar, e mediante o ministério do Espírito Santo, encher o coração dos arrependidos do amor celestial, a fim de que estes vivam a vida que o próprio Deus vive. Interessante. Do seio do Pai para o seio de Maria. Assume a forma humana, deliberadamente, sendo rico, se fazendo pobre, a fim de reunir um povo para o Pai, que revele as excelências do Criador dos céus e da terra. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, que é possuidor de capacidade infinita, que é objeto do amor do Pai, que vive em comunhão eterna, íntima com o Pai, é quem o revelou. E aí a palavra no grego é exegezomai, de onde vem a nossa palavra em língua portuguesa, chamada exegese. O que o texto está dizendo é que Jesus Cristo é a exegese do Pai. Jesus Cristo é que interpreta o Pai. Jesus Cristo é que mostra o sentido do texto. Jesus Cristo é que revela quem é Deus e como que o homem deve ser. Ele é o exegeta do Pai. Ele é aquele que revela um Deus santo, que não tolera o pecado, mas que jamais haverá de recusar o contrito, o abatido de espírito, e que o procure em arrependimento e fé. Jamais aconteceu de uma pessoa movida por arrependimento e fé, buscar o Pai, na intenção de obter perdão de pecados, e que não recebeu o abraço desse que Jesus Cristo revelou. Irmãos queridos, eu termino minha mensagem
E o que passo a falar, falo na condição de filho dessa igreja. Tem raiz nessa igreja, amo essa igreja. Devo minha vida a ela. Eu termino essa mensagem com 2 dúvidas. Uma: Senhor, será que não seria melhor que nessa noite tivesse um outro no meu lugar, falando sobre essa passagem? Eu, sinceramente, eu não estou à altura dela. É quase um pecado falar sobre assunto que os anjos anelam perscrutar, sendo eu quem eu sou. Agora, uma outra dúvida. Será que o povo reunido nessa noite percebe a excelência da sua revelação? Quantos aqui, Senhor, estão percebendo a glória do que está sendo proclamado? Senhor, quantos aqui ficaram abalados com a declaração que o que foi parar na cruz está no seio do Pai? Quantos aqui se regozijam no fato de que se livraram de Moisés, que não tem mais que temer a lei, porque estão associados a Cristo e foram lavados pelo sangue do Cordeiro? Quantos aqui, Senhor, são suas testemunhas? Quantos aqui estão levando pessoas a Cristo através de um testemunho original, espontâneo, apaixonado, de quem viu tudo que está nesse texto e se maravilhou e não consegue mais ficar calado? Quantos aqui são capazes de mensurar a riqueza de um culto como esse, de estarem ouvindo o que não se ouve em nenhum outro lugar, exceto nas assembleias santas do povo de Deus, quando a palavra de Deus é aberta e exposta? Quantos aqui, Senhor, têm olhos para ver e coração para sentir? Quantos aqui estão nessa noite sentindo a doçura do mel? Quantos aqui, Senhor, vão tomar posse da sua promessa e saber que, se somos de Jesus, o melhor está por vir, porque é graça sobre graça. Vem um batismo com o Espírito Santo que amplia a sua capacidade de amar, e sobre esse batismo, novamente o Espírito é derramado, a fim de que você o ame mais e mais, porque Deus não dá o seu Espírito por medida. E quantos aqui no final dessa exposição bíblica, tão aquém da excelência do texto inspirado, quantos aqui estão agora sentindo o desejo, Senhor, de orar com o pastor da igreja e pedir um vigoroso batismo com o Espírito Santo? E o Espírito testificando com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Será que nós não temos a impressão, e repito, falo com a autoridade de filho da igreja, de que a nossa querida igreja Betânia está em dores de parto, e que nós estamos sonhando em ver alguma coisa nascer nos próximos meses, mas que teme não se manifestar, mas que ao mesmo tempo nos faz crer que alguma coisa está em curso, que algo vai nascer, sabe? Mas quantos aqui estão dispostos a buscar a manifestação desse que é infinitamente mais glorioso do que João Batista e Moisés, que estava no seio do Pai e que foi enviado pelo Pai para dizer para você e para mim que Deus ama perdoar pecados, que Ele tem obsessão por fazer as pessoas se livrarem da culpa, e que mediante o sangue de Jesus Cristo, os homens estão livres dos terrores da lei, em que Jesus Cristo há copiosa redenção, e que a lei que o fez se prostrar,
cumpre um papel amoroso, divino, celestial, uma vez que desperta no seu coração a resposta à existência de Deus, que Deus mais ama, pois a Bíblia diz que Ele resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede sua graça. Irmãos, eu termino essa mensagem com aquele desejo de ver o que está na cabeça descer para o coração, com aquele desejo da teologia ser transformada numa visão espiritual da glória do Cordeiro, e numa noite como essa, provarmos de uma graça que servirá de plataforma para a manifestação de uma outra graça que nos remeterá para uma vida que hoje nós não podemos imaginar, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É graça sobre graça. O que é que vocês acham agora de darmos uma de pentecostais e buscarmos a Deus todos juntos, com base nessa passagem, e nos juntarmos ao anjo da igreja, o amado pastor Tel, para que nessa intercessão conduzida por ele, nós possamos ter uma ideia do que João sentiu ao escrever essa passagem. Isso para ele era poesia. Eu fico imaginando ele escrevendo e as lágrimas caindo. Eu fico imaginando ele escrevendo e ele se lembrando da mulher hemorrágica, da pecadora que foi salva por Cristo no templo, se lembrando de sua própria vida, do seu companheiro Pedro, que afundou nas águas, dormiu em reunião de oração, cortou a orelha de Malco, negou o seu Salvador 3 vezes, mas foi justamente o escolhido para ser batizado com o Espírito Santo e porta-voz da mensagem que levou 3.000 pessoas a Cristo, porque esse Deus é um Deus gracioso, cujas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Vamos ter um momento de oração. Veja só, até agora a lenha foi posta sobre o altar, os irmãos receberam teologia, agora nós precisamos do fogo pentecostal. O cristianismo é experimental, não é só pensar bem, é falar na língua dos anjos, é contemplar a glória de Deus, é ser tomado de alegria indizível e cheia de glória, é ler uma passagem como essa e sentir a sua doçura. E é isso que Deus quer operar na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. O que você acha de nós nos colocarmos de pé e juntos, gente, num clamor, pedimos a Deus: Senhor, abra os céus, envia um dilúvio, em nome de Jesus. Olha, nessa noite Deus está curando pessoas aqui, sabe, do erro, compreensível, mas é um erro, do saudosismo, nada de ficar olhando para o passado, nada, porque esse Deus diz é graça sobre graça. Eu estou para introduzi-lo numa vida que você jamais imaginou, porque você é meu, o seu nome está escrito no livro da vida. Meu filho veio para morrer para você, derramou sangue na cruz, no seu lugar, seu nome está escrito no livro da vida. Você é a menina dos meus olhos, encontra-se em processo, em obra progressiva de participar da santidade dos anjos, da santidade do meu próprio filho. Graça sobre graça, uma graça que vai ser derramada hoje, vai se renovar sobre sua vida durante a semana, até sua entrada na glória, e mesmo na glória, você não deixará de crescer, de maneira que eu posso dizer, se você ouvisse hoje, tal como você será daqui a 10.000 anos, você seria levado a confundi-lo com semideus. Você vai participar da beleza de Cristo, você vai brilhar como as estrelas no firmamento, que essa é a promessa feita por um Deus que não pode mentir. Vamos orar agora com o pastor Tel. Pastor, por favor, nos conduzir em oração. Eu realmente, irmãos, eu me desespero por essas coisas. Me lembro do reverendo Antônio Elias, já perto do final da sua vida, dizendo o seguinte: às vezes eu tenho vontade de trancar a porta, entrar no quarto, alguns irmãos, e nós nos derramarmos diante de Deus até recebermos a promessa.
Vamos clamar por isso agora, nos agarrarmos ao anjo do Senhor, e vamos fazer o seguinte: nós não estamos te pedindo hoje ouro ou prata, nós queremos Jesus, nós queremos graça sobre graça, em nome de Jesus. Nós queremos saber o que significa vir do seio do Pai para o seio de Maria. Nós queremos saber o que significa ter o olhar desviado do Sinai para olhar uma manjedoura. O que significa deixar de ser espancado para estar nos braços daquele que diz para mim o que disse para o seu único filho: tu és também o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Vamos orar?